Então, bom dia, turma 100 e 101. Bom dia, Cailane, Domingas e a todos os demais alunos. Vamos começar nossa aula aqui novamente de matemática e vamos continuar falando sobre função, só que agora uma parte sobre domínio, imagem e contradomínio. Lá na primeira aula, nós falamos a respeito dessa parte, mas rapidamente. Vamos aprofundar um pouco mais, né? Domínio, imagem e contradomínio. Então, o que é? Vendo aqui a definição de função, dado a função y igual a f de x, relaciona os elementos do conjunto A, os elementos do conjunto B, daí podemos definir o que é domínio, contradomínio e imagem. Então, o que é o domínio? Domínio é todo o conjunto A. Todo o conjunto A é conhecido como domínio, ok? Então, tudo que está no conjunto A é chamado de domínio. Um exemplo, nós temos F, que é chamado de relação, né, de N em Z, dado que Y igual a 2x. Então, é um exemplo que nós vamos ver o que é domínio, o que é imagem e o que é contradomínio. Já vimos que o domínio é todo o conjunto A. Então, o conjunto de números naturais, aqui nesse caso, é o domínio. Portanto, os números podem ser relacionados da seguinte maneira. Conjunto N, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o restante aqui para trás, ó, tá? Esse conjunto, nesse dado aqui, ele é conhecido como conjunto A, tá certo? O conjunto B, que é dado por Z, é o contradomínio, ou seja, todos os elementos naturais, nesse caso, é conjunto A, chamado de domínio. E o conjunto B é exatamente o conjunto Z, dos números inteiros. Então, ele é chamado de contradomínio. Tá ok? Então, o contradomínio é o conjunto em que encontraremos todos os números que podem ser relacionados aos elementos do domínio por meio da função f. Então, todos os elementos relacionados, chamado de domínio. Então, continuando aqui, ó, f de n em z, y igual a 2x. Se nós observarmos aqui, quando substituir os valores de conjuntos naturais nessa equação, vai ter elementos que não vai ser possível, como, por exemplo, o número 7. Se eu multiplicar qualquer número por 2, eu não vou encontrar 7, tá? Embora o 7 pertença ao contradomínio, tá? Só que ele não vai ser relacionado a nenhum número do domínio. Logo, ele faz parte do contradomínio. Mas nós vamos ver logo na sequência que ele não vai fazer parte da imagem. Então, diz aqui na terceira parte, ó, que o subconjunto do contradomínio subconjunto, ó, formado por todos os seus elementos que se relacionam a algum elemento do domínio, é denominado de imagem. Ou seja, a imagem, gente, são todos os elementos do conjunto B que se relacionam com os elementos do conjunto A. Vai ter casos que vai sobrar elementos no conjunto B. E então esse elemento não vai fazer parte da imagem. Vai fazer parte de quem? Do contradomínio, ok? Vamos aprofundar isso aí. Vamos ver o exemplo aqui. Então, esse exemplo aqui, já nós vamos fazer os cálculos. Seja o conjunto A igual a 0, 1, 2, conjunto B 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos considerar a função f de A em B definida por y igual a x mais 1. Ou f de x igual a x mais 1, que é a mesma coisa. Eu posso representar y igual a x mais 1 ou f de x igual a x mais 1. Nesse caso, ó,
Nós vamos pegar esses elementos do conjunto A, substituir nessa equação dada e vamos encontrar os elementos do conjunto B. Então, por exemplo, f de x igual a x mais 1. Eu pego o zero lá do conjunto A, substituo na equação. Então, f de 0 igual a 0 mais 1, que dá 1. Pego 1, f de 1 igual a 1 mais 1 dá 2, e f de 2 igual a 2 mais 1 dá 3. Então, esses elementos calculados, ó, são os elementos do conjunto B, que vai servir de imagem. Observe que lá no conjunto B eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mas quem foi os elementos calculados? 1, 2 e 3. Então, no conjunto A eu tenho 0. Então, eu relaciono 0 com 1. Porque o 0 me produziu 1 quando eu fiz a soma. Tenho 1 lá no conjunto B. Quando eu pego 1 e substituo na equação, eu encontro 2. Então, eu tenho 1 no conjunto A e tenho 2 no conjunto B. Logo, o 1 e 2, nesse caso, são elementos da imagem. Quando eu pego o 2 do conjunto A e substituo na equação, vai me produzir o 3. Ó. Então, me deu os elementos 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 que foi encontrado através da fórmulazinha f de x igual a x mais 1, é a imagem desse conjunto A. Porque cada elemento do conjunto A me produziu os elementos do conjunto B, que é dado imagem. O resto que sobrou com mais essa imagem é que é chamado de contradomínio. Então, o conjunto A é denominado domínio da função que indicamos por D. Ok? D de domínio. Conjunto 1, 2, 3, que é um subconjunto do conjunto B, é denominado de conjunto imagem da função, que indicamos por IM. IM é igual a 1, 2 e 3, ok? Então, a imagem são sempre os elementos calculados através da fórmula dada. Então, diz mais, ó, o conjunto B são todos elementos. Agora, a imagem, ela vai estar contida no conjunto B. Tá ok? Esse conjunto B é chamado de contradomínio da função. O conjunto B total, todos os elementos do conjunto B, é chamado de contradomínio. Os valores calculados é chamado de imagem. Então, neste caso, a imagem contida em B, tá? Logo, o conjunto B é chamado de contradomínio. Mesma coisa que está dito em cima. É só lembrar, ele fala aqui, é só lembrar do caso abaixo, ó, que foi dado na aula anterior. Nós temos todos os elementos do conjunto A, ó, relacionado com alguns elementos do conjunto B. Neste caso, temos conjunto A, domínio, os elementos que estão em vermelho, então, dentro da circunferência vermelha, é chamado de imagem, e todo o conjunto do B, tanto os que estão na circunferência vermelha, como os que estão fora da vermelha, é chamado de contradomínio. Então, a imagem é só os elementos que estão relacionados com os elementos do conjunto A, ok? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, pergunta. Então, temos outro exemplo aqui, ó, onde diz que o domínio de uma função de A em B é sempre o próprio conjunto de partida, ou seja, os elementos do conjunto A é chamado de domínio. Está aqui, ó. Todos os elementos do conjunto A é chamado de domínio. Se o elemento X pertence a A, estiver associado a um elemento de Y pertencente a B, observe aqui que os elementos de A estão relacionados com os elementos de B. Dizemos, neste caso, que os elementos de B é chamado de imagem. Só repetindo o que a gente falou lá em cima. Ok? Nesse caso, elementos que relacionam os elementos do conjunto B
que se relaciona com os elementos do conjunto A, é chamado de imagem. Todos os elementos do conjunto B, o conjunto total, é chamado de contradomínio, é o que está dito aqui em cima. Na realidade, está reforçando o que a gente já falou lá em cima. Neste caso, o contradomínio é 5, 6, 7, 8, 9, 10, e, que é o próprio conjunto B. Todos os elementos do B é chamado de contradomínio. Agora, os elementos que faz parte da imagem, ele está contido no conjunto B. Tá ok? Então, o conjunto B é chamado de contradomínio. Os elementos que se relacionam, os elementos do conjunto B, que se relacionam com o elemento do conjunto A, é chamado de imagem. Então, a imagem neste exemplo aqui é só 5, 6, 7, 8. O contradomínio é o conjunto total. 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ok? Deu para entender, gente? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. Se f é uma função n, ou seja, conjuntos naturais ou não conjuntos naturais, significa o domínio e o contradomínio são os números naturais, definido por isso igual a x mais 2. Aí temos, ó, conjuntos naturais. Eu pego aqui o número 1, que faz parte dos conjuntos naturais, tá? E se jogou na formulazinha, ó, y igual a x mais 2. Então ficou 1 mais 2, 3. Pegou o 2, ó. E ficou 2 mais 2, 4. Desse modo, a imagem de x, através de x mais 2, ou seja, f de x mais 2, vai produzir quem? 2, 3, 4, ok? E assim sucessivamente. Ó, f é uma função de A em B, os elementos de B são imagem do elemento de A. Através da aplicação de f, forma um conjunto de imagem de f. Segundo o conceito de função, existem duas condições para que uma função f seja função. Então, tem duas situações em que vai me produzir uma função. Primeiro, o domínio deve sempre coincidir com o conjunto de partida. Ou seja, todo elemento de A é ponto de partida de flecha. Então, o domínio coincide com todos os elementos do conjunto A, entendeu? Se tivermos um elemento de A no qual não tenha flecha, essa relação não é função. Então, se tiver algum elemento sobrando no conjunto A, significa que não é função. Só é função quando todos os elementos de A têm uma flecha como ponto de partida. Segunda situação, de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Ou seja, se partir mais de uma flecha de um elemento do conjunto A, também não é função. Então diz, ó, de cada elemento de A deve partir uma única flecha. Se de um elemento de A partir mais de uma flecha, não é função. Ok? Então, só é função quando acontece duas situações dessas. Não sobrar nenhum elemento no conjunto A que tenha flecha, que não tenha flecha. Se tiver algum deles que não tenha flecha, não é função. E se tiver um elemento que parta duas flechas, também não é função. É o que diz aqui na segunda observação. De cada elemento de A deve partir uma única flecha. E partir mais de uma não é função, ok? Uma observação. Como x e y têm seus valores variando no conjunto A e B, recebe o nome de variáveis. Então, x e y pode ser considerado variável.
A variável x é chamada variável independente. E a variável y, variável dependente. Pois para se obter o valor de y, depende do valor de x. Isso está na cara. O x, ele varia. O y também varia. Mas ele vai variar de acordo com o valor de x. Então, o x ele é considerado uma variável independente. Agora, o x depende. Ele depende do valor de x, ok? Então, uma função f fica definida quando são dados seu domínio conjunto A, seu contradomínio conjunto B e a lei de associação, que é a mesma coisa que lei de formação, ok? É a mesma coisa que a gente vem falando desde que começamos a ver a parte de relação. Então, gente, eu acho que dá para entender. Qualquer coisa, me perguntem, dê uma olhada no livro, tenta fazer alguns exercícios baseado nesses que nós fizemos aqui, ó, e qualquer dúvida, retorne para que eu possa dar uma posição para vocês e tirar a dúvida, ok? Muito obrigado, estudem, não esqueça de mandar a atividade que ficou da semana passada. Vocês tiveram feriadão, espero que mande até, se não me engano, até amanhã, às 12 horas, não é isso? Não esqueçam, na atividade física anteriormente, a turma 101 não mandou quase nada, teve alguns que não botaram o nome e eu não tenho como corrigir. Pedi para que reenviasse, não reenviaram, então vou levar a posição para a diretora quando voltar, ver o que pode fazer, ok? Obrigado, fique com Deus e fique em casa.